fotossíntese, certo? Ela, né, acontece em duas fases. A fase fotoquímica, que é conhecida como reações de claro, e a fase química, conhecida como as reações de escuro. Então, aqui eu tenho um esquema. Aqui eu tenho um cloroplasto, certo? Aí eu tirei aqui uma bandinha desse cloroplasto, essa membrana do cloroplasto, e mostrei, ó. A reação de claro, ela acontece aqui na tilacoide. Porque essas moedinhas, essa pilinha de moedas que existe aqui, a tilacoide. O que acontece na tilacoide? Aqui nós temos o complexo de antena, que são as clorofilas. O que é que elas fazem? Captam a luz solar, certo? Quando elas captam a luz solar, aqui vai existir a água que veio lá das raízes. Então, essa luz vai permitir que ocorra a fotólise, que é a quebra da molécula da água. Quando essa molécula de água ela é quebrada, certo? Os tilacoides liberam esse oxigênio para a atmosfera, para a gente absorver, né? E poder respirar. Bem, quando ocorre a fotólise, existe a liberação de íons H+, e também os elétrons, né? 2 elétrons aqui da clorofila, eles saltam. Quando ele salta, ele vai produzir ATP e NADPH. Essa energia produzida vai ser enviada para o estroma, onde vai acontecer aqui o ciclo de Calvin. E vai haver a formação do açúcar. Então, o açúcar ele vai sair aí do ciclo de Calvin. Então, o que mais? A energia, né, o ADP e o fósforo que foi liberado aqui quando eu usei ATP, volta para a fase clara para que ocorra uma nova reação. Então, aqui é o esquema, né, da fase clara e da fase escura. Fase clara e fase escura. Gente, a fase clara é clara porque acontece durante o dia. E a fase escura é escura porque acontece na noite? Não! As duas acontecem durante o dia. É fase clara porque só na etapa fotoquímica, na fotofosforilação, é que é usada a luz solar diretamente. E é chamada fase escura porque não usa a luz solar diretamente. Aqui, ó, eu já transformei a energia luminosa na energia química. Então, por que é indireta? Porque eu vou usar a luz do sol, mas em forma de ATP e NADPH. Então, eu vou usar a energia química, por isso que eu vou chamar de fase escura. O que acontece na etapa fotoquímica, né? Bem, ela acontece nas tilacoides, que está lá presente no cloroplasto, já mostrei para você. Vai ocorrer a absorção de luz solar. Vai ocorrer a fotólise da água, né? Eu vou liberar o oxigênio e o H+ vai ser utilizado para formar energia. Vai ocorrer a fosforilação acíclica e cíclica, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. O produto da reação de claro é ATP e NADPH, ok? E a fase escura? Na fase escura, vai ser constituída pelo ciclo das pentoses. Por que pentoses? Porque vai entrar aí a substância, a rubilose, tá bom? Então, por isso que eu vou chamar esse ciclo das pentoses. Mas, normalmente, esse ciclo é chamado ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. Ocorre no estroma, então aqui no estroma, que é a parte gelatinosa do cloroplasto. Ocorre a produção de glicose, né, de açúcares. Ocorre a fixação desse oxigênio que vem da atmosfera, né, com a ajuda da enzima rubisco. Eu vou mostrar para vocês depois o ciclo de Calvin. E vai haver a produção de ADP e NAD para serem utilizados na etapa fotoquímica, para voltar para o início aqui. Pessoal, olhem, decore isso aqui, memorize na cabeça de vocês. A etapa fotoquímica clara ocorre, né, a produção de ATP e NADPH. Então, o objetivo da etapa fotoquímica é produção de ATP, né, e NADPH, porque é produção de energia. A etapa escura, certo? Ela é importante, por quê? Porque há a produção da glicose, certo? A produção de açúcares aí, a partir do CO2 incorporado da atmosfera. Memorize isso, é muito importante. Estude esse slide aqui muitas e muitas vezes, tá bom? Vamos para frente?
Bem, então aqui, para resumir a reação da fotossíntese, certo? A fotossíntese em forma de reação. Eu coloquei essa folhinha aqui porque para você lembrar que a fotossíntese ocorre na folha. Em algumas situações ocorre no caule, quando o caule é herbáceo, mas o comum é na folha, tá bom? Bem, que é a reação de fotossíntese? Nós temos, a reação de fotossíntese acontece da seguinte forma. Eu pego 6 moléculas de CO2. Por quê, gente? Porque cada molécula aí, a cada 3 carbonos, vão participar de um ciclo lá de Calvin. Então, no final, para eu completar a fotossíntese e formar a glicose, eu vou precisar de 6 moléculas de gás carbônico, que vão reagir com 6 moléculas de água. Isso na presença da luz, né? A luz que vai ser atraída pelos pigmentos fotossintéticos vai formar aí, né? Qual é o produto da fotossíntese? Carboidrato, né? Glicose e liberação de 6 moléculas de O2 para a atmosfera. Então aqui, ó, dióxido de carbono, a água, né? Glicose e oxigênio. Então isso aí é o resumo, a simplificação aí da reação química que representa a fotossíntese. Simples, não é? Pois vamos dificultar um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, a fotossíntese tem 2 etapas. A etapa de fosforilação, né, que ela representa a produção de ATP. Essa é a etapa fotoquímica, tá bom? O que acontece, né, nessa etapa? Então, a fosforilação, que é a produção de ATP, na presença de energia luminosa, os elétrons da clorofila se excitam e vão, né, porque eles vão ter um alto grau de energia, eles vão saltar da clorofila e vão ser capturados pelas substâncias aceptoras, né, e serão transportados, né, pelas cadeias transportadoras de elétrons. Para onde? De um fotossistema para o outro. O NADP+, né, que é o fosfato de dinucleotídeo, de nicotinamida, na adenina, vai, certo? Como ele é uma cadeia, né, transportador de elétrons, ele é um aceptor de elétrons aí, ele vai pegar os íons H+, resultantes da fotólise da água, e vai formar, né, o NADPH. Para quê? Porque ele vai ser altamente energizado, e essa energia vai ser utilizada na fase escura. A energia liberada pelos elétrons, né? Por que esses elétrons saltam, né? Eles saltam porque no processo de salto de uma clorofila para outra, né? Nesse processo de transporte, ele vai liberar uma energia suficiente para que haja aí a fosforilação, né, da ADP. Ou seja, vai ser a energia liberada pelos elétrons vai servir para juntar, né, para adicionar um fosfato mais a molécula de ADP e formar ATP. E esse ATP vai servir para quê? Para a fase escura. Os íons H+, concentram-se nas tilacoides, né, para retornar ao estroma, que é onde vai acontecer a fase escura, devem atravessar os complexos de sintetase de ATP. Aqui, né, quando esses íons são capturados na sintetase ATP, né, que eles rodam, né, que fazem um processo de rotação, liberam um alto teor de energia e permitem a fusão aí do fosfato mais a ADP, produção da ATP. Com a passagem dos íons H+, né, as sintetases giram, produzem ATP com a adição dos grupos fosfatos ao ADP. Vamos ver o esquema que fica melhor. Pronto. Gente, a fotofosforilação ela acontece, né, de forma acíclica e de forma cíclica. Na forma acíclica, eu vou produzir ATP e NADPH. Então vamos entender, né, tudo aquilo que estava escrito no slide anterior. Isso vai estar disposto aqui em forma de esquema. Então vamos lá. Né? Tudo começa aqui no fotossistema 2 e depois vamos para o fotossistema 1. Por que 2? Porque é 1, né? Porque isso aqui foi descoberto primeiro, a questão, né, lá do entendimento, né, dos cientistas. Eu só estou passando conhecimento para vocês. Bem, no fotossistema 2, aqui no complexo de antena, certo? Nós vamos encontrar clorofilas que elas vão, né, absorver fótons, né, comprimentos de onda em torno de 680.
No fotossistema 1, já vai ser um pouquinho maior, vai ser em torno de 700 aí nanômetros. Bem, o que acontece? As clorofilas estão dispostas aqui, né? Nós temos a mais poderosa aqui no meio, né? Que vai ser a clorofila que vai juntar toda a energia que foi absorvida. Essa energia, ela é absorvida da periferia até o centro ativo, ó. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho energia solar. Essas clorofilas, né, vão absorver essa energia do sol, certo? Como eu falei para vocês, a energia ela não é homogênea. Tem vários comprimentos de onda, por isso que várias clorofilas vão atuar aqui. Elas recebem e passam aqui para o meio. Essa clorofila vai ficar muito energizada. Então, isso vai provocar a instabilidade dela. O que significa dizer que ela vai ficar instável, ela vai perder elétrons. Então, ela vai ficar tão energizada que esse elétron aqui, né, 2 elétrons aqui, eles vão pular. Eles vão saltar daqui dessa clorofila. Aí a pobrezinha vai ficar instabilizada. Mas relaxa, aqui, né, nesse momento, vai acontecer a fotólise da água. Então, a energia solar absorvida pela clorofila vai servir para quebrar a molécula da água. Quando existe a quebra dessa molécula, vocês lembram lá da aula de respiração celular? Quando eu tenho uma molécula que eu quebro uma ligação, ocorre uma liberação de elétrons, porque essa ligação é muito energizada. Então, houve aqui a liberação de elétrons. O que é que esse elétron vai fazer? Ele vai, né, ocupar o lugar do elétron que saltou. Isso é muito bom, por quê? Porque a clorofila vai ficar estabilizada. Gente, com a fotólise da água, ocorre a liberação dos elétrons, sim, mas também vai ocorrer a liberação do O2. Esse O2 vai ser liberado para a atmosfera. Mas vai restar o que aí? Vai restar íons H+. Esses íons H+, eles vão estar disponíveis aí nas tilacoides, nas membranas tilacoides, certo? E eles vão querer passar para o estroma, tá bom? Então, gente, esses H+, eles vão ser capturados, né, pela NADPH, certo? Na verdade, pela NADP, para formar o NADPH. Bem, esse elétron ele saltou. O que vai acontecer? Ele vai ser capturado aí por uma série de proteínas, de enzimas, né, do complexo citocromo, né, que é o complexo de proteínas, que vai capturar aí, né, esses elétrons. Aí esse elétron ele vai ser transportado, né, do fotossistema 1, 2 para o fotossistema 1. Nesse transporte, essa energia desse elétron vai ser capturada. Para quê? Para a formação da ATP. Então, essa energia ela vai ser capturada justamente para formar ATP. Então, nós temos várias proteínas, né, que fazem esse transporte. Bem, gente, por que aqui eu tenho uma fotofosforilação acíclica? Porque esse elétron ele salta, né, de uma clorofila e vai para outra, ele não volta para o mesmo lugar, por isso que ela é acíclica. Aí quando esses elétrons chegam, né, lá no fotossistema 1, o que acontece? Ele vai receber energia, né, luminosa, vai ficar energizado novamente, vai saltar novamente. E essa clorofila, né, vai receber os elétrons que estavam, né, em que ela ficou instável. O que acontece? Quando esse elétron ele salta, aí aqui, né, vai ter uma série de enzimas, no caso aqui a NADP redutase. Então ela vai capturar esses elétrons, certo? E essa energia que vai ser absorvida aí vai servir para ligar o NADP mais o H. Então vai formar aí o NADPH. Então aqui na fotofosforilação acíclica nós vamos ter produção de ATP e de NADPH. Tá bom? É acíclica por quê? Porque ele salta da clorofila e vem para esse, né, fotossistema 1. No fotossistema 1, o processo é igual, né? A fotofosforilação é igual. Vai absorver energia, a clorofila vai ficar instável, os elétrons vão saltar, porém, quando ele salta, ele vai ser capturado pela cadeia transportadora de elétrons, né, que vai servir aqui para absorver essa energia, só que esse elétron que estava aqui, ele volta
para o lugar onde ele estava. Por isso que é chamada de fotofosforilação cíclica, que só tem como produto ATP. Qual é o produto da fotofosforilação? ATP e NADPH. Então, a fotofosforilação, né, o objetivo maior da etapa 1 da fotossíntese é justamente a produção dessa energia, que vai promover a liberação aí do oxigênio. Não esqueçam, o oxigênio liberado para a atmosfera só tem uma origem, a molécula de água. Aquela água que eu boto lá na plantinha, que a plantinha absorve, ela vai servir para mim, porque ela vai, né, produzir oxigênio que vai permitir a minha respiração.